ver se agora foi. Agora tá gravando, então vamos lá. Então a gente vai começar hoje, como eu venho fazendo, que eu acho que tá sendo bacana, pra gente trazer um entendimento legal dessas cartas, né? Então a gente tá fazendo uma maratona de cartas aqui que Paulo escreveu. E essa carta, então nós lemos já, né? Romanos, lemos Hebreus, Filipenses, Colossenses, aí lemos semana passada 1º e 2º Timóteo, né? E aí eu fui comentando um pouquinho de cada uma, qual era o propósito de cada carta, né? Porque Paulo, quando escreveu, ele escreveu com um propósito para cada igreja, né? E essa carta agora, essa primeira aqui, então vamos lá, sobre um pouquinho falando sobre essa questão da autoria, né? Então a gente sabe que quem escreveu foi Paulo, e Paulo, durante essa jornada dele aqui na Terra, ele foi preso várias vezes, né? E ele foi libertado de uma das prisões de Roma, e foi quando ele escreveu essa primeira carta. Bom dia, seu Antônio, acabei de começar. Estou comentando aqui um pouquinho sobre essa carta, que foi Paulo que escreveu, que a gente já sabe, né? Só que essa daqui, ó, ela foi escrita quando, na primeira prisão dele em Roma, foi quando ele escreveu, que isso aconteceu por volta ali de 62, 63, mais ou menos ali depois de Cristo, né? E Paulo, ele ficou 2 anos solto, e depois ele voltou a ser preso novamente, que aí depois, então, quando ele morreu lá em 65, 67, depois de Cristo, né? Mas o que é importante aqui pra gente, que em 1 Timóteo, Paulo, ele estava ali livre, então vamos lá, então na 1 Timóteo ele estava livre, e quando ele escreveu a 2 Timóteo, aí sim ele estava preso pela segunda vez, que aí foi de onde ele saiu da prisão apenas para a ocasião ali da morte dele, né? Então a primeira, para não ficar confuso, então a 1 Timóteo ele estava livre, e a segunda, ele estava preso, né? Então, quando eu comecei contando ali, era pra gente entender esse contexto de que ele estava ali sendo liberado da primeira prisão em Roma, né? Foi lá em Roma que ele estava. Então, entre a primeira e a segunda prisão, além de ele escrever essas 2 cartas, que são encadernadas a Timóteo, né? O apóstolo Paulo, ele também escreveu a carta de Tito. Então é legal pra gente saber, né? Que logo depois a gente também vai fazer o estudo de Tito. Então teve essas 2 cartas que ele escreveu nesse momento, essas 3 cartas, né? Que ele escreveu nesse momento. Então, o que a gente vai ver aqui nessa carta, que é bacana a gente já ter esse olhar, que quando a gente for vendo, a gente já vai ficando mais fácil da gente ir compreendendo, né? Então, a gente vai ver lá que no primeiro capítulo, nessa primeira carta, ele começa com uma correção de ensinos errados. Então, ele vai falando ali, ele vai corrigir, a gente viu ontem, né, com o seu Antônio, inclusive foi muito maravilhoso, viu, seu Antônio, foi poderoso ontem, né, o senhor foi falando muito com a gente, né, com o nosso encontro de ontem, e depois a gente vê que Paulo, no capítulo 2, que a gente vai ver hoje, ele já vai falar bastante sobre adoração pública, e aí depois um terceiro ponto que ele traz, ele fala também sobre os falsos ensinamentos. Então a gente via que tinha muita nessa época até hoje, né, gente, na verdade, mas tinha muito ali falsos profetas, muitos falsos ensinamentos. Então ele vinha trazendo, né, essa correção, trazendo informações corretas, que a gente vai ver isso lá para o capítulo 4. E aí um quarto ponto é que Paulo, ele vem trazendo, ele traz uma fala de disciplina, de disciplinar a igreja, né, que a gente vai ver lá no capítulo 5, e lá para o capítulo 6, a gente vai ver sobre os verdadeiros motivos de um pastor. Então, Paulo, ele fala muito para o pastor. Para quem tem interesse em ser pastor, essa é uma carta que tem que ler, e a gente vai entender o porquê, porque assim, a gente pode intitular essa carta como Conselhos para Pastores. Se fosse dar um título para cada carta, um bom título seria Conselhos para Pastores. Por quê? Porque, assim, nessa carta de 1º e 2º Timóteo, e também a de Tito, então, tanto a Tito quanto essa 1º e 2º Timóteo, elas são conhecidas como as epístolas pastorais. E por quê? Porque ela tem o objetivo ali de ensinar como que os jovens pastores deveriam se comportar, e além de como eles deveriam se comportar, ele traz também de como eles deveriam conduzir a igreja. Então, a gente viu em outras cartas, né, que às vezes ele fazia uma carta direcionada para aquela igreja específica, atendendo uma demanda da igreja, e a gente vê que essa carta, ela já traz algo um pouco diferente, né, ela já é considerada uma epístola pastoral, por isso que eu comentei que quem tem
assim, esse chamado de ser pastor, é uma carta que é muito importante ler com uma atenção bem especial, porque realmente, quando ele escreveu essa carta, ele já tinha uma idade, já estava mais velho, então a gente fala assim, né, quando falo mais velho, já estava mais maduro, então realmente ele vinha ali trazendo esses ensinamentos para aqueles que estavam novos, né, jovens nessa jornada, né, para os jovens pastores, trazendo ali como se comportar, como conduzir, porque, gente, o Senhor vai dando para a gente responsabilidades, e quanto mais nos é dado, mais é cobrado, né? Então, realmente, como conduzir essa igreja, né, de uma forma sadia, de uma forma ali que os membros ali também, a gente possa ser bons exemplos, né, que esses pastores que se colocam à frente possam ser bons exemplos, né? Então, Paulo, ele claramente ali, ele vai instruindo mesmo seus discípulos, e essa carta especificamente era direcionada para quem? Para Timóteo. Então, ele foi dando instruções ali para o discípulo dele, né, para o Timóteo. Então, Paulo todo momento estava ali encorajando. Então, imagina, Timóteo. Então, contextualizando aqui, Timóteo, ele assumiu a igreja de Éfeso. Então, assim, imagina uma mega responsabilidade, né? Então, essa carta também, ela veio muito como um encorajamento ali para Timóteo, que era um jovem pastor, né? Que estava ali, então tinha Paulo ali super mega experiente, maduro, estava ali encorajando ele. Então, nessa carta, como o Paulo já tinha ali uma idade mais avançada, né, já era mais experiente, ele vai escrevendo ali, talvez Timóteo tivesse ali mais tímido, né, mais inseguro. Quando a gente está começando, né, algo novo, é natural a gente ter, né, algumas inseguranças, é natural a gente começar a ter algum medo, só que a gente sempre tem que lembrar que o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Então, quando a gente percebe que está ali numa insegurança, num medo, a gente lançar sobre o Senhor também essas inseguranças, e o Senhor sempre fala na palavra que é importante que a gente tenha conselheiros, né? Então, Paulo foi esse conselheiro para Timóteo, né? Então ele foi trazendo ali várias questões do início do seu ministério e que estava diante de grandes responsabilidades, né, de assumir essa igreja de Éfeso, que era uma igreja assim muito importante ali na época. Então, assim, só para a gente finalizar essa parte aqui de considerações iniciais antes da carta, antes de ouvir o capítulo, só trazendo assim um pano de fundo, né, e o propósito ali. Então, durante a quarta viagem missionária ali de Paulo, então eu até mostrei na semana passada um mapinha, né, mas acho que não deu para ver muito legal, mas um mapa das viagens de Paulo. Então foram várias viagens que ele fez missionária, né, por isso que eu falei, gente, eu vendo aquele mapa, me vinha o sentimento de constrangimento, de olha o que esse cara fez, né, olha o tanto que ele viajou. Então, assim, durante essa viagem, né, essa viagem missionária, Paulo, ele pede para Timóteo para que ele ficasse em Éfeso e que ele exortasse, né, a igreja por conta ali de homens que estavam chegando e ensinando falsas doutrinas. Então, né, Timóteo estava ali caminhando junto com Paulo e chegou um momento que ele falou, pô, você fica aqui, eu continuo. E aí, assim, não tinha WhatsApp, né? Não tinha lá como a gente fez uma chamada de vídeo para ele ir orientando. Então, a forma que tinha era a carta, e de uma certa forma, que maravilhoso que ficou aqui registrado para a gente, né? Porque essa carta, ela foi escrita com esse objetivo ela é uma epístola pastoral, né? Ela foi para encorajar Timóteo, para dar instruções a Timóteo, para orientar a Timóteo, mas também é para nós. Também é para nós até os dias de hoje, né? Porque se tem algo que é tão atual, é a Bíblia, né? As Escrituras. A palavra foi escrita ali há mais de 2000 anos e que a gente vê o tanto que ela funciona há mais de 2000 anos. E isso só aumenta a minha fé. Quando eu penso, aumenta a minha fé de quanto que a palavra ela é escrita há tantos anos, mas tanto que quem segue ela, a vida ela se torna mais leve, as coisas fluem, tudo funciona de uma forma mais tranquila, né? Quando a gente vive por princípios baseados na palavra, tudo flui, tudo se encaixa, tudo faz sentido, né? Então, e aí a gente está falando aqui, né, que durante essa viagem, né, Timóteo acabou ficando ali em Éfeso para exortar a igreja, né, por conta desses falsos ensinamentos que vinha sendo pregado ali nessa época, e também por estar temeroso em demonstrar para ver Timóteo novamente. Então, Paulo, você vem ali no terceiro capítulo, depois a gente vai ver na segunda, que ele tinha esse desejo de poder ver, né? Mas como não sabia quando isso iria acontecer, que ele vai comentar lá, depois a gente vai ver, então ele escreve essa carta, né? Trazendo essas instruções. E Paulo
ele queria que Timóteo ajudasse a silenciar essas vozes dos falsos mestres. Então a gente vê que Paulo está dando instrução prática. E uma coisa que eu acho muito maravilhoso dessas cartas, né, de Paulo, é que ele vai trazendo sempre muita instrução prática, né? E assim, quando a gente começou esse ano a fazer a leitura aqui da Bíblia, né? Então nós começamos, a gente começou em janeiro, foi isso mesmo. A gente começou em janeiro. Eu acho que foi isso, se eu não me engano. Começamos, porque o ano passado a gente já tinha aqui esse grupo, mas a gente ia fazendo de forma um pouquinho diferente a dinâmica. Até a Silvana participava aqui bastante com a gente ainda, a Flavinha. A gente fez uma época de estudo de mulheres da Bíblia, que tá tudo salvo lá também, muito legal. A gente teve uma época que um pastor participou, né, também, que é um tio meu, e ele também participou, foi muito, assim, poderoso também, aprendemos muito, né. E a gente foi fazendo vários momentos diferentes. Tinha alguns momentos que a gente cada um da semana tinha o seu dia, e a gente deixava livre para a pessoa falar o que o Senhor trouxe no coração para falar, e até que esse ano a gente falou, não, vamos ler a Bíblia, vamos ler essa Bíblia inteira, só que a gente viu que em um ano, para a gente ler de forma tranquila, não dava. Então a gente foi lendo assim, um capítulo por dia, 2, e aí fomos lendo, e a gente começou lendo bastante do Novo Testamento. E aí eu fui lendo, e assim, para quem me conhece recente, né, a minha família sempre foi budista, eu nunca tinha ido à igreja, nunca tive uma Bíblia na minha casa, né, fui ter contato com Bíblia há poucos anos, e realmente assim, falei, não, eu preciso dessa Bíblia inteira, eu não li a Bíblia inteira ainda até hoje, falei, mas eu preciso dessa Bíblia inteira, e sozinha estava numa dificuldade tremenda, e aí começamos aqui, e aí fomos lendo bastante do Novo Testamento, e aí eu fui lendo essas, né, Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento, né, então a gente vê que das 27 cartas que tem do Novo Testamento, 21 foi Paulo, e ele vai trazendo sempre muita instrução prática, e quando a gente foi lá ler o Antigo, Gênesis, né, mais criação, né, então é mais tranquilo. Agora, quando a gente foi ler lá Ezequiel, eu falei, meu Deus do céu, não tô entendendo nada aqui, meu Deus, Senhor, me ajuda a compreender isso aqui, porque tá difícil aqui de eu compreender. Vai me dando sabedoria, né, para entender, para ter discernimento, compreender, porque realmente a gente pega lá o Antigo Testamento, a gente tem que ir conectando, ler o Antigo Testamento com um olhar no Novo, com um olhar do que Cristo fez, né, e às vezes em alguns momentos é mais desafiador ler o Antigo Testamento, né? O Novo, Paulo já tem essa coisa de trazer instruções práticas. E aí eu fui rodeando tudo isso para contar, porque eu queria chegar no ponto de que eu acho muito maravilhoso essas cartas de Paulo, porque ele traz instrução muito prática pra gente, né? E Paulo, ele estava dando instruções muito práticas também para Timóteo, né? Então, que foi uma carta escrita depois, para quem chegou depois, né? Flavinha, quem mais chegou depois? Eu estava comentando que essa carta Paulo escreveu para Timóteo, e essa carta é considerada como uma epístola pastoral, né? Quem quer ser pastor tem que ler essa carta, porque ele escreve realmente, dá muito direcionamento para pastores, né? E a gente vê que essa carta, então, ele dá muita instrução prática para Timóteo, para que ele pudesse realmente organizar a adoração na igreja, e também ensinando como que os líderes deveriam se portar, né? E Timóteo, ele deveria ser corajoso para levantar contra os falsos mestres e doutrinas, né? Então ele precisava realmente ser o que diz a palavra, seja forte e corajoso. E Paulo estava ali, né? Trazendo esse encorajamento também para ele de uma certa forma, né? Para que ele realmente pudesse combater realmente toda essa doutrina que vinha sendo pregada de forma errada. E que também ele deveria apontar-se de modo excelente, né? De uma forma exemplar diante ali da igreja. E a gente estava comentando, né, semana passada, sobre ser bons exemplos, né? Que nós aqui, nós temos essa missão de ser como Cristo, né? Cada vez mais parecidos com Cristo. E Cristo foi um bom exemplo. Então, que a nossa vida também, a gente possa, nós cristãos, ser a todo momento um bom exemplo de pessoa, um bom exemplo de esposa, de marido, né? Um bom exemplo de mãe, de pai, um bom exemplo em todos os sentidos. Esse ditado popular aí de que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, pra gente não serve, não. A gente tem que ter uma boa conduta, até porque quando a gente tá com o Espírito Santo de Deus, ele nos incomoda pra gente mudar, né, não fazer coisas que não agradem ao Senhor. Nós temos que fazer tudo o que agrada ao Senhor, e o que agrada ao Senhor realmente será um bom exemplo, né, pro próximo. Então a gente vê que Paulo ele também trazia isso para que ele fosse um bom exemplo. E Paulo ele está ensinando a Timóteo para que a igreja local de Éfeso era a casa de Deus, e que
o seu discípulo devia saber como conduzir aquela igreja, né? Mostrando como o povo devia se portar. Então, hoje, nós vamos ver, inclusive, direcionamentos para as mulheres da igreja, para os homens da igreja. Então, a gente vai ver hoje aqui, que foi até que eu falei, gente, já vamos ler aí junto comigo, porque esse capítulo aqui estava me pegando aqui no entendimento. Então, ó, eu vou compartilhar aqui o áudio. Alguém quer falar alguma coisa antes, gente, de eu compartilhar o áudio? Que aí eu vou colocar o capítulo 2 pra gente. Ai, minhas costas aqui tá dolorida hoje. Então eu vou por aqui, tá? Vou colocar o capítulo 2 pra gente em seguida fazer os comentários. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Em primeiro lugar, peço que se façam orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que, ao orarem, eles levantem as mãos, sem ódio e sem brigas. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples. Que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio. Pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado. A mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Mas a mulher será salva tendo filhos se ela, com pureza, continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Então vamos lá, vamos começando aqui. Nós vimos aqui nessa carta que a gente vê lá do 1 ao 4, que fala mais sobre a questão do dever de orar pelas autoridades. E quando a gente... E o bebê acordou. Acordou, bebê? Olha ele vindo. Agora ele começou a engatinhar. Ai, gente, só um segundo. Ele fechou a porta. Ai, bebê. Ele fechou a porta e agora... Vem pra cá, neném. Ele fica numa caminha montessoriana, que é no chão, no chão. Peraí. Pronto, resgatado, né, bebê? Eu deixo ele numa caminha, que é uma cama montessoriana, que é aquelas caminhas no chão. E aí ele consegue sair, a hora que ele acorda, ele sai, né? Tá livre, né, bebê? Sai, bonitinho. Só que ele fechou a porta, né?
Então, vamos lá. Aí, o que ele fala aqui sobre a questão da gente orar, né? Então, olha só. A gente viu aí, né, ano passado, eleições, aquele auê, aquela brigaiada, aquela divisão, né? O país ficou dividido. E a igreja tem esse dever, né? Então, o Senhor nos chama para interceder. Interceder pela nossa nação, independente se eu gosto, não gosto. Ah, gosto do Lula, não gosto do Lula. Gosto do Bolsonaro, não gosto. Não importa se você gosta ou não gosta. Nós somos chamados para amar, né? A gente comentou sobre isso muito semana passada, né? Sobre como o Senhor nos chamou para amar o próximo. Amar o Senhor te deu sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, eu posso gostar ou não, mas eu tenho que amar. Eu tenho que amar. E agora a gente entendeu aqui que eu tenho também essa dever de interceder pela nossa nação, né? E a gente tem que sim ser bons cidadãos, né? Dando exemplo de honestidade, de justiça, praticar o bem, né? Ter uma vida de princípios. Então, realmente, a gente fica aqui, Paulo nos dá esse direcionamento, né? E aí depois, a gente vê lá a gente vê lá depois do 5 ao 7, que ele vai falando sobre a salvação, né? Está à disposição de todos. E depois, por fim, lá no 8 ao 15, a gente já viu nas recomendações que ele vai dando para homens e mulheres, que aí essa parte aqui, eu vou passar a bola para vocês depois. Mas olha só, ó, o que a gente vê aqui no versículo 9, por exemplo, que ele vai falando da forma de se vestir, né, e tudo mais. E o que eu, lendo aqui, né, eu estava vendo sobre a questão da palavra no grego, que ele vai falando aqui da palavra decência, da palavra descrição, e a decência no grego vem de cosmes, que é organizada, que é modesta, conveniente. Então, e também a palavra descrição. E agora é só o dia que eu venho falar, vocês acordam, né? O que acontece? Eu tô rindo aqui. Ontem não acordou ninguém, aí hoje os dois acordam. Vocês querem participar, né? E aí a gente viu ali a descrição do grego, que descrição vem da palavra do grego aidos, que é respeito, que é reverência, que é sem ostentação, né? E, inclusive, assim, a gente vê que tem locais que acabam usando esse versículo, né, para falar, a mulher não tem que usar calça, e aí vai criando regras, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com regras, porque o Senhor nos convida a viver por princípio, né? Regras é o humano que vai criando. Então, a gente tem mesmo que quebrar regra, mas a gente não pode quebrar princípio jamais, porque o quebrar princípio vai trazer grandes consequências para a nossa vida. É igual o amar o próximo. Se você não quiser, você tem o livre-arbítrio, não precisa, mas vai ter consequência, né? Então, realmente, o Senhor nos chama para algumas coisas e a gente deve ser obediente ao Senhor, porque, assim, o Senhor é como aquilo que eu comentei, não é como um namorado ciumento, mas é como aquela analogia que a gente fez do peixe fora da água, né? Então, o Senhor, ele criou todas as coisas e ele sabe o que é melhor pra gente. Ele sabe muito melhor do que nós sabemos do que é bom pra gente. Então, que a gente possa realmente viver por princípios. E, voltando aqui a essa questão, então eu entendo que quando ele fala dessa questão da roupa, tudo, é da gente realmente se vestir de uma forma ali com santidade, né, não sendo vulgar, né, tomando cuidado, porque realmente a gente vê, nossa, como tá, e assim, cada vez mais a gente vê na internet, comentei da internet, tanto que tem coisa ruim na internet, o quanto que vem influenciando, principalmente crianças, jovens, né, jovens que estão ali na sua formação, que acaba tendo, às vezes não tem uma referência dentro de casa, de coisas, ensinamentos que vêm do alto, de princípios, mas acaba aprendendo lá com o TikTok, vem daquele monte de sabe, mulheres vulgares e cada coisa tão horrível, roupas tão assim, né, mostrando o corpo, algo. Ai, bebê bateu no negócio aqui e fechou. Mas algo que, assim, partes do nosso corpo que apenas o nosso esposo pode ver, né? A gente vê pessoas mostrando aí para qualquer roupa. E isso realmente é algo que não agrada a Deus, né? Então, a mulher que adora a Deus, ele fala aqui, né? No 10, da mulher que adora a Deus, tem um comportamento de mulher cristã, né? Uma mulher que serve, uma mulher que edifica, uma mulher que ensina, uma mulher que é madura,
uma mulher que serve, né? Maior é o que serve. O Senhor nos chama a servir. Jesus veio para cá não para ser servido, mas para servir. E nós, como imitar Cristo, também temos, né? Então, a mulher que ela conduz todos à salvação, né? E a gente vê assim, bom, então a gente vê assim que o Senhor realmente ele traz para a gente esse direcionamento, né? De sermos essa mulher. E aí depois, ele vem aqui nessa parte final, lá do 11 para o 15, a mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Aí vai depender de cada Bíblia, né? Às vezes tem umas que fala de submissão, fala a palavra submissão, outra sujeição. Não permita que a mulher ensine, que tenha autoridade sobre o homem. E aí ele traz aqui um contexto, a gente entendendo que essa carta ela é considerada uma epístola pastoral, entendendo que essa carta ela foi escrita para Timóteo, dando direcionamento para Timóteo conduzir a igreja lá em Éfeso. Então, a gente entendendo esse contexto, a gente vê que esse contexto é voltado ali para questões de condutas lá também dentro da igreja. Claro que na vida, mas também da igreja. E aí, aqui, depois eu vou passar a bola, pedir ajuda dos universitários aqui, para quem quiser comentar sobre esses trechos. Mas algo também que eu gostaria de comentar, que assim, veio forte no meu coração e é algo que eu venho estudando, assim, recente, é algo que eu venho mudando aqui dentro de casa, porque é realmente uma desconstrução para mim, uma desconstrução aqui para nossa família, porque realmente eu vim de uma família no qual o meu pai é falecido, né, e o meu pai, ele teve muitos problemas com droga, muitos problemas com bebida, e a minha mãe por muito tempo, né, casou, separou, depois voltou, separou, tentou de tudo que pôde, e assim, foi bastante difícil, desafiador para ela, e eu vi uma mãe que teve que se colocou no papel de pai, né, uma mãe que foi a provedora, uma mãe que... Então, eu vi sempre essa mulher, assim, assumindo o papel de homem. E eu sempre tive dificuldade, sempre, com o Roger, eu sempre assumindo algumas coisas que não é o meu papel. E eu queria só aproveitar essa deixa aqui, falando sobre homem e mulher, falar um pouco sobre papéis. Porque o Senhor fez todas as coisas, e o Senhor, ele criou papéis para a gente, né? E existe algo que é muito distorcido, que é essa questão da submissão, né? Porque realmente o Senhor fala na palavra que a mulher ser submissa ao homem, aqui ele está trazendo o contexto aqui também de igreja, dos ensinamentos, da autoridade do homem e tudo mais, depois a gente pode abrir para falar mais sobre específico isso, mas eu queria trazer um pouco sobre esses papéis, porque assim, quando a gente fala, mulher ser submissa, a maioria das pessoas entende como aquela mulher que está abaixo do homem, aquela mulher que é humilhada pelo homem, e não é isso, né? Não, tem absolutamente nada a ver isso, porque quando a gente fala de submissão, muitas vezes dá a entender de que é como se fosse algo vertical, tipo, o homem em cima e a mulher embaixo, e não é isso, né? Porque a verdade é que, assim, o Senhor, ele fala que o homem é o cabeça da casa, né? Então, quando a gente fala de casal, né, de família, é o cabeça, e não dá para ter dois líderes, um cabeça numa mesma equipe, não vai dar certo, essa equipe vai se rachar, né? Então, a gente entender o papel de cada um, a função de cada um, isso é libertador, e isso faz com que, tipo, as engrenagens se encaixem e faça fluir. Então, essa submissão, ela não é vertical, mas a gente pode considerar ela algo horizontal, no sentido de que o marido vai à frente para proteger e para resguardar. Oi, minha filha. Tá aqui, ó. Aí, pega ali, tá bom? Que ele vai. Aí, ó, em cima, aqui em cima. Que ele vai na frente para proteger, para resguardar. E o homem, ele tem a função de amar tanto a sua esposa a ponto de morrer por ela. Gente, só um segundo. Ô, bebê, hoje... Maiara, eu vou... Bom dia. Bom dia, Flavia. Quer ir falando? As crianças aí estão não, hoje né? acordaram. Acho que é porque era para eu ficar quietinha mesmo. Não, você tem que falar, sim. Tá muito lindo, tá muito bonito sua organização aí, realmente. Falando da mulher, né, que o homem ele simboliza Jesus, né? Ele é o cabeça também. Então, assim, o homem, ele tem que estar na frente, né? Como você falou, e a mulher atrás, mas não assim na forma de essa linha vertical, mas horizontal mesmo, né? A mulher tem que estar ao lado, porque é aquela ajudadora idônea, né? Ajudadora idônea que está ali ao lado para poder
ajudar o homem. Oi, tá ouvindo? Sim, tô ouvindo. Tá. E sobre as vestimentas, lá eu vi um versículo aqui que fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam, né? Então, é sobre isso, né? Às vezes a gente tem a moda, né, em si, ela é tão variada, né, tão eclética, e aí a gente tem como ficar bonita, mas tem como nos resguardar também, né? Então, acho que Paulo estava falando sobre isso, né? De você não estar expondo o seu corpo e tal. Então, assim, a gente vê que realmente a mulher, para ela não necessariamente ela precisa seguir regras, igual você falou, né? Doutrinas, mas que ela tenha consciência de que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas me convêm. Quem vai falar com você o que você deve ou não usar é o Espírito Santo, né? Então, às vezes, eu tenho amigas mesmo que não usa brinco. Mas por quê? O Espírito Santo incomodou ela de não usar. Agora, eu tenho amigas que hoje em dia tá fazendo tatuagem, entendeu? Então, assim, é uma coisa bem relativa, né? Quando o Espírito Santo toca em você para você não fazer uma coisa, se você não obedece, você já está indo contra, né? Não é nem contra a igreja, é contra o Espírito Santo. Então a gente tem que se perguntar, né? Todos os dias, se isso está agradando ao Senhor, né? Se você está vivendo uma vida santa, se isso está. As pessoas vão te olhar e vão ver, né? Porque nós estamos rodeados, né? Por uma nuvem de testemunhas. Nós, como mulheres cristãs, nós temos que dar exemplo, né? Então, qual é o exemplo que você está dando, né? Qual a vestimenta que você está usando? Mas, assim, não que eu sou contra. Eu gosto muito de usar de tudo, né? Eu tenho loja. Mas não coisas que estão fora, assim, muito mundanas, entendeu? Então, assim, a gente realmente tem como usar uma roupa bonita, usar moda, mas a gente tá elegante, né? E tá bonita e tá também servindo ao nosso Pai, né? Ao nosso Deus. E eu queria também passar um pouquinho aqui, voltar um pouquinho aqui no início, Mayara, que eu achei aqui umas aplicações para a vida muito interessante aqui nesse capítulo, que fala da prática constante da oração, né? Como a gente já falou muito, né? Que Paulo ele enfatiza muito essa importância da oração, né? Ele fala que a gente tem que fazer uso constante, né? Com súplicas, orações, intercessões, ações de graça, né? E isso o que acontece quando a gente vive uma vida de oração? A gente tem uma vida de comunhão íntima com Deus, né? Por meio dessa oração. E que essa oração também ela é uma ferramenta poderosa, né? Para a gente se conectar com Deus. A gente buscar a vontade dele e expressar a gratidão, né? A gratidão pela vida. E orar, como a gente já falou muito aí, né? Orar e ação, né? Não adianta você orar e pedir a Deus e ficar esperando. A gente tem que orar e agir. Então, a oração é isso, a prática constante da oração. E a intercessão por todas as pessoas, né? Que Paulo fala sobre a prática de interceder. A prática de interceder pelos homens, né? Então, independente de quem seja. Então, isso é um princípio cristão que demonstra amor, né? Demonstra preocupação pelas pessoas. Então, a oração ela não deve ser limitada apenas aos meus interesses, né? Mas ela deve também abranger, né, a preocupação pelo bem-estar espiritual, né, e físico do grupo nosso, da igreja, da comunidade, né? Isso aí é muito bom para a gente poder realmente interceder. E a intercessão também pelas autoridades, né, como você falou. E Paulo ele especifica essa intercessão pelas autoridades. Então, essa instrução, ela destaca a responsabilidade também da gente orar pelos nossos líderes, né? Pelos nossos líderes também governamentais, né? Para que haja aqui, para que haja paz, para que haja tranquilidade na sociedade. Então, essa intercessão aí pelas autoridades é também uma expressão de submissão a Deus, né? É buscar o favor de Deus sobre a nação. Então, a gente busca
esse favor todos os dias para que a gente viva uma vida tranquila. E viver essa vida tranquila é um propósito de Deus, né? É um propósito da oração. E é para que a gente possa viver essa vida tranquila, né? Mansa, abundante, né? Então, Paulo, ele fala muito sobre isso, né? Então, ele sugere aqui que essa prática da oração, ela está ligada ao que? Ao nosso testemunho, à nossa conduta diante dos outros, né? Então, a vida do cristão, ela deve refletir a visão e os valores do reino de Deus e contribuir para a paz, né? E a estabilidade na sociedade. Então, a vontade de Deus aqui é para que todos, né, tenham conhecimento da salvação. E Paulo aqui destaca, né, que esse estilo de vida, ele é bom e ele é aceitável diante de Deus. Então, para que nós possamos alcançar, né, o pleno conhecimento da verdade, a gente tem que proclamar essa mensagem, né, essa mensagem de salvação. E para que as pessoas cheguem, né, ao pleno conhecimento dessa verdade. Então, aqui, esse capítulo 2 aqui de Timóteo, ele enfatiza muito a prática constante da oração, incluindo as intercessões por todas as pessoas, pelas autoridades, e que o propósito é viver, né, essa vida tranquila, abundante, piedosa, refletir os valores do reino de Deus, né? A vontade de Deus é a salvação de todos, né? E o conhecimento da verdade. Então, ele destaca muito essa missão evangelística que a igreja tem, né? E é sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que realmente buscar em Deus, né? Viver como Paulo, né? Ele escreveu essas cartas aí, né, para Timóteo, e ele deu todos os ensinamentos, todos os direcionamentos, né, para que a gente viva uma vida reta, né, uma vida digna, uma vida aceitável de ser um cristão, né, e que a gente viva uma vida que edifique a nossa vida e a dos outros também. Então é isso aqui. Esse capítulo é muito rico, né? São aplicações para nossas vidas que a gente possa cada dia, né, buscar entender. E você está realmente assim de parabéns, porque é lindo ver você pregar, viu, Mayara? Daqui a pouco você vai virar uma pastora. Cleide, pode falar. Ai, meu Deus. Já Posso pensou, falar? Mayara? Pode. Olha só, Mayara é uma bênção. Ela tem os requisitos natos, né, para ser para o pastorado. Pastoreio. Deus abençoe. Com relação a essa questão aqui polêmica das mulheres aprenderem em silêncio e com toda a humildade, não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens, elas devem ficar em silêncio, como diz nesses versículos desse capítulo. Desde que eu era pequena, essa é uma questão polêmica. E toda vez que eu lia a Bíblia, eu chegava nessa parte e me perguntava, Senhor, toda a escritura foi escrita para a gente aprender. E eu vejo que é uma questão bem cultural com relação às mulheres da época, porque eu imagino que tanto mulheres quanto homens, numa questão cultural, quando a pessoa é ensinada de uma maneira, isso mexe muito com uma nação toda e a maneira de postura também dessas mulheres. E quando ele fala aqui, pois Adão foi criado primeiro e depois Eva, e não foi Adão quem foi enganado, a mulher é que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. A estrutura feminina, tanto natural, tipo corpo, como sentimental, incluindo a alma, e como espiritual, que as mulheres são sensíveis à voz do Espírito Santo, essa sensibilidade toda da mulher e os sentimentos dela, eu acredito, vou colocar a maneira que eu penso, tá? Todo esse conjunto geral da mulher, ela tem uma propensão maior à queda. Talvez seja isso que ele esteja colocando aqui. Na época, lógico, Paulo não escreveu dessa maneira que eu estou falando. E hoje em dia, nós, diante de tantos estudos, né, de renomadas universidades, a gente vê que já foi, né, explicado e
notório que a mulher realmente tem alguns requisitos, algumas coisas físicas até. Então ela tem essa propensão maior à queda, talvez, porque ela pode tanto ouvir o Espírito Santo como o espírito do mal. E ela tem que estar trabalhada, eu imagino, uma mulher ela tem que estar trabalhada muito dentro de si pelo Espírito Santo, e ela tem que se deixar ser moldada e trabalhada pelo Espírito Santo de uma maneira tão forte que o que ela vai ensinar seja com o amor de Deus, que não seja para influenciar outros, porque eu não sei vocês, mas assim, eu conheço muitas mulheres que pela maneira de falar, ela cativa o marido, leva o marido ali a fazer o que ela quer, não só o marido como os filhos. Então ela tem essa maneira de falar, essa maneira, esse jeitinho de repente, não é a palavra certa que eu gostaria de colocar, mas é mais ou menos ludibriar. É meio que, sabe, com um jeito que leva. Então, ela tem que estar, na minha imaginação, a mulher ela tem que estar muito trabalhada no Espírito Santo. O Espírito tem que trabalhar muito forte no caráter, na personalidade, no físico, no espiritual e no emocional dessa mulher, para ela poder ensinar, mas completamente dirigida pelo Espírito. Ela não pode colocar algo ali nesse ensinamento que venha favorecer a ela ou aos pensamentos dela. Então, eu imagino que é muito complicado. Lógico, nós conhecemos pastoras maravilhosas hoje em dia, pessoas completamente assim, tomadas pelo Espírito Santo. E eu acredito que se hoje não fossem para ter essas pastoras, bispas, apóstolas, o Senhor não conduziria a igreja a esse ponto. Mas eu penso assim, que é dessa maneira. Essa mulher, ela tá muito... Desculpa, até a palavra trabalhada, talvez não seja essa a melhor palavra empregada, mas não me vem na mente outra melhor palavra para mim me expressar. Ela tem que estar muito moldada, muito alicerçada no Senhor, completamente, para que esse jeitinho feminino ela não venha conseguir as coisas que ela quer dessa maneira, não. Ela seja realmente um vaso de ouro, uma boca completamente aberta, sabe, para ser trabalhada, para que o Senhor venha falar através dela, que ela não venha colocar nada que ela queira impor, nada dos seus desejos, mas seja completamente o Senhor ali. Eu sei que na palavra está escrito que em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas que todo esse conhecimento seja algo amadurecido do Senhor. Então eu vejo dessa maneira. Ai, muito bom. Eu acho que hoje as coisas vão acontecendo como precisa acontecer. Acho que hoje tudo está acontecendo para eu ouvir mais. Foi muito bom aqui ouvir vocês. Muito bom ouvir isso, né? Me questionando ontem sobre essa passagem, porque a gente vê ali que o Senhor, ele nos chama a ser ajudadora idônea, que ele fala, né? Então, e assim, eu andei estudando algumas coisas mais sobre essa questão do lar, o papel do homem, da mulher no lar, e a gente vê como a mulher, ela é extremamente importante. A mulher é ajudadora, então assim, a gente no momento algum, a mulher, ela é desmerecida, pelo contrário, a mulher é exaltada. É como se, assim, o Senhor criou o homem, mas faltava algo. O homem ali é como se alguma coisa ainda ele não faltava. E a mulher vem como para complementar, né? A mulher, ela tem esse jeito mais manso, esse jeito gentil, né? Então o Senhor, ele nos convida realmente a essa submissão, para que o homem seja o cabeça. Ele nos convida só que a ser essa ajudadora. E aí eu fiquei me questionando, o que significa isso? Então foi muito bom também aqui te ouvir. Eu tinha umas coisas que eu queria compartilhar, mas vai ficar para um outro dia, que eu queria compartilhar essa questão sobre os papéis, que vem trazendo muita clareza aqui pra gente aqui em casa, e as coisas aqui em casa vêm mudando bastante, né, sobre essa questão do homem ser o cabeça, da mulher como ajudadora, que, né, o que o Senhor nos chamou para ser e fazer, né, porque quando a gente entende o papel de cada um, as coisas vão ficando muito mais fluem, porque o que a gente vê na sociedade hoje? As mulheres querendo assumir o papel do homem, e por vezes o homem entrando no papel da mulher, aí a gente vê aquele casamento tudo bagunçado, a gente vê pessoas infelizes, né? Porque o Senhor chama o homem, desde lá da época do Jardim do Éden, para ser o provedor, né? O Senhor chama o homem para ser o protetor. E a gente entender isso é importante. E o Senhor chama a mulher para ser ajudadora idônea.
Então, e nós temos um papel muito maravilhoso aqui, por exemplo, com nossos filhos, na condução dos nossos filhos, de ensiná-los no caminho que se deve andar. Então, quando eu falava aqui do silenciar, eu fiquei, nossa, mas o Senhor nos chama para ser essa auxiliadora também que conduz os filhos, que conduz a família, né? Então, a gente sim também foi chamada para ensinar e conduzir, né, os nossos filhos. Até mais um pouco do que o homem, né? Porque o homem tem muito esse papel forte do protetor da família, do provedor. E a mulher tem esse papel muito forte de ser a que edifica, né? Por onde ela passa, ela edifica. Se a mulher sábia, né? Porque a gente vê lá em Provérbios que a mulher sábia, daí em Provérbios a mulher virtuosa, né? E que a mulher sábia, ele edifica o lar. Então a mulher, quando ela é temente ao Senhor, ela edifica por onde ela passa, mas também quando ela é tola, ela destrói. Então nós temos, a gente poderia, nós como mulheres, ser tola ou sábia e nada acontecer, mas a gente tem um poder muito forte, até assim, se for pensar, de influência, né? Que a Cleide falou agora, essa questão da influência. Que se a gente for tola, a gente destrói mesmo. Então a gente precisa trazer realmente essa sabedoria que vem do alto e é de uma pessoa temente ao Senhor, né? Para que a gente possa ser o que o Senhor nos pede para ser, que é auxiliadora, que é ser socorro, que é edificar, né? Que é realmente estar atenta às demandas da nossa casa. E quando ele traz aqui para essa questão da igreja, foi quando eu fiquei um pouco perdida, mas foi muito bom te ouvir, viu, Cleidinha? Ótimo. Maravilhoso, meus queridos. Então a gente passou um pouco da hora, né? Quem puder encerrar, quiser falar mais alguma coisa, puder encerrar também com oração para a gente concluir. Então, vamos orar. É um desafio mesmo esse capítulo de Timóteo. Eu confesso que a primeira vez que eu li, já foi algum tempo atrás, quando eu li, eu, assim, com olhos carnais, né, sem buscar o entendimento do Senhor, eu entendi como uma forma de machismo ali, né, uma forma de excluir as mulheres. Mas aí, ao mesmo tempo, eu falei assim, não, isso é possível, um Deus tão amado, um Deus tão cuidadoso, que teve todo um plano para nós mulheres, esse é um Deus excludente, ele não faz acepção de pessoa, de gênero, né, ele acolhe a todos nós, o plano de Deus é para todos nós. E aí, eu comecei a buscar mais o Senhor, a ler mais, né, sem ver só com os olhos carnais, os olhos assim, os ensinamentos humanos que nós temos. Hoje é muito forte essa palavra de feminismo, de machismo, né? E a gente fica aí no meio desses discursos e esquece que a palavra... Esquece não. E às vezes, se olhar só para essa direção, vê que o plano do Senhor vai muito além disso, né? O plano do Senhor para o cuidado das mulheres foi desde sempre. Deus nos criou porque, de fato, sozinho ele não daria conta. Daria conta de cuidar de tantas coisas e nós conseguimos cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo, mas nós precisamos dessa força desse homem que nos protege, que cuida de nós, que está à frente, né, como um escudo para nos proteger. E a gente também precisa desse socorro de Deus e do homem também, né, do nosso parceiro, do pai dos nossos filhos, do nosso marido. E não é uma forma de machismo, é uma forma de proteção. Que Deus fala dessa forma, porque nós queremos deixar, mas a gente fala o tempo todo, né? A gente tem também essa facilidade de falar. Não, então, foi um cuidado de Deus, e é um cuidado que a gente tem também como de ler, porque senão a gente vai nessa direção, de achar que é um machismo, de achar que assim, que nós como se fosse abaixo das mulheres, e nunca foi essa a ideia de Deus. Então, posso orar então, para concluirmos nosso horário de hoje, nosso estudo de hoje? Sim, pode orar e ótimo. Obrigada por essa contribuição também, né? Então, como vai parecendo, é muito bom. Eu gosto muito do grupo, porque é isso, né? Um vai falando um pouquinho, o outro vai complementando. E a gente, porque o Senhor vai revelando algo para um, revelando algo para o outro, né? Colocando algo no coração para falar.
E a gente vai ficando muito rico, né, o estudo. Amém. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, obrigado, Deus, por todo o cuidado que o Senhor tem conosco, os seus filhos e filhas amadas. Obrigado pela tua palavra, pela tua exortação. Nos ajude, Senhor, a entender a tua palavra. Espírito Santo do Senhor, esteja conosco a cada momento que nós abrimos esse livro sagrado, que tem uma instrução para toda a nossa vida, para toda a nossa existência aqui na terra, nosso cuidado conosco, com nossos filhos, com o nosso marido, com a tua casa, com a tua igreja, Pai, como corpo do Senhor, como membros do teu corpo, Deus, que nós possamos estar seguindo os teus passos. Essa palavra não é uma palavra de dureza, como a princípio a gente pode pensar que seja, né, o excludente, mas não é isso. O Senhor não exclui, o Senhor não faz exceção, o Senhor ama todos igualmente. O Senhor tem papéis diferentes para cada um de nós. Nos ajude a entender isso, Deus, a cada dia. Nos ajude que nós queremos aproximar de Ti, nós queremos ser obedientes à Tua palavra. Pois nós mesmos nós não conseguimos, mas com a Tua ajuda, Espírito Santo, nós podemos todas as coisas. Obrigada pela Tua presença aqui hoje, Deus, neste momento. Cuida de cada um de nós, dos nossos queridos, para que nós possamos seguir os Teus planos. Nós te pedimos, Senhor, da campo os Teus anjos, Pai, na nossa entrada, na nossa saída das nossas casas. Nos guarde, porque Tua mão é forte e poderosa, e é debaixo das escadas que nós nos escondemos, Senhor. Muito obrigada, te agradeço e agrego esta manhã nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.